Os desafios da delegada que dirige o Gabinete de Relações Institucionais da Polícia Civil e a parceria histórica entre o azeite mais premiado do Brasil e a champanhe mais famosa do mundo. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Com Exigem economizar na conta de luz ficou mais fácil. Deixa a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação? Vem para Ubra e Chavim, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Agora, pessoal, vamos falar de segurança pública. A delegada Eliana Lopes, que assumiu a diretoria de Relações Institucionais e Comunicação Social da Polícia Civil, vai falar sobre a sua trajetória na organização e atualizar os dados da segurança pública aqui do Estado. Delegada Eliana, bem-vinda ao Poder RS. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, de trazer um pouquinho do trabalho da Polícia Civil, um pouquinho da trajetória, a gente ocupando esses espaços, é muito importante quando a gente é mulher, e assume direções para a gente ser exemplo para outras mulheres também, Há 20, 30 anos só existiam delegados homens, Era uma área muito dominada pelos homens, a engenharia também, várias áreas, mas essa da polícia muito, tinha uma presença masculina muito forte. E nos últimos anos isso mudou, Hoje eu tenho conversado com inúmeras delegadas de polícia que estão na linha de frente, no comando de operações e também em todas as funções da segurança pública aqui do Estado, especialmente da Polícia Civil. Eu queria, antes de qualquer coisa, conhecer um pouco da sua trajetória. Por que escolheu ser delegada de polícia? Na verdade, eu venho de uma família em que já havia policiais. Não eram policiais civis, mas eram policiais militares. Já vem de casa, então? Então, já vem de casa, O meu pai era coronel, o meu tio era coronel, o meu primo era coronel, todo mundo era coronel. Aí eu brinco que eu sou o X9, que eu fui para a Polícia Civil, Sim. Mas, então, eu vivi muito aquilo na adolescência. E quando era criança, adolescente, pensava em ser, então, policial? Eu pensava em trabalhar, em combater o crime, Mas aí, na minha cabeça, eu não sabia exatamente quando eu era muito criança, muito pequena, e aos poucos eu fui formatando e forjando, essa intenção de ser policial, de ser promotor, de ser juiz criminal. Eu queria muito trabalhar nesse combate, à criminalidade. E aí, quando chegou a hora de fazer vestibular, escolheu certamente o curso de Direito? Escolhi o curso de Direito, mas antes de eu virar delegada, teve toda uma caminhada, como muitos aqui, são concurseiros, E não é fácil, porque quando a gente não vem de um berço, muito avantajado, tu tem que lutar, Então, eu trabalhei... Tem que trabalhar e tu tem que estudar. E aí, eu tinha muito foco, então, isso eu acho que é importante sempre passar para as pessoas, que as coisas não vêm fácil. Tu tem que te esforçar, tu tem que estudar, é muita noite mal dormida. Eu trabalhava o dia inteiro, Para vocês terem ideia, eu comecei trabalhando, sabe aquelas ajudantes de banco, que tu vai no terminal e tu ajuda a senhora, o senhor? Então, muito humildemente, eu comecei assim. Acho que as pessoas, elas têm que ter visão, e têm que ter foco para atingir os objetivos. E o meu objetivo era, ser policial, ser juiz, ser promotor, não ser funcionário público, mas sim servir a comunidade nesse setor da segurança pública, Quanto tempo ficou estudando e fazendo concurso? São uns 3 anos. 3 anos. Foi rápido, Porque geralmente quem faz isso, quem é concurseiro, fica 5, 6 anos até passar no concurso. Mas eu sempre digo, só não passa quem desiste, É verdade. Só não passa quem desiste. Acho que a gente tem que ter muito foco. Os primeiros 2 anos são os mais difíceis, porque tem que ter um acúmulo de estudo, muito normal, leva ali 12, 24 meses para acumular conhecimento, até porque concorre com gente que vem há vários anos estudando. E aí tem muita frustração de não passar em alguns concursos, e aí a maioria desiste. Não, a gente tem muita porta fechada, a gente tem muita... Na verdade, é isso, tu tem que ir fazendo e fazendo. E é engraçado isso que tu falou, tem
faz total sentido, porque chega um momento dos teus estudos que parece que vira uma chave e as sinapses cerebrais, acho que parece que começam a funcionar e tudo começa a fazer sentido. O que tu estudou se conecta com outra disciplina e quando tu vai ver, tu tá manjando e que é o acúmulo de conhecimento. É um acúmulo de conhecimento. E aí, quando tu vê, tu começa a passar em vários concursos. E aí tu pode escolher, né? Bom, e aí escolheu, então, ser delegada de polícia. E qual foi a primeira experiência? A primeira experiência foi não sei se conhecem, né, a cidade de Catuípe. Catuípe, morei em Catuípe. Olha só. Lá na região metropolitana de Santo Ângelo. É que eu sou de Santo Ângelo, que é município vizinho, né? Já morei em Santo Ângelo, em Juí, em Catuípe. Então foi justamente onde eu comecei. Eu fiquei ali em torno de 3 anos. Primeira experiência em Catuípe. Experiência. E aí peguei toda aquela região, a Juricaba, Panambi, Chiapeta, Ijuí, Santo Ângelo, né? O que forjou ali o meu primeiro momento policial, né? Que para mim foi um desafio. Eu era muito jovem, né? Tinha quantos anos? Tinha 28 anos. 28 anos. 28 anos. E aí você imagina, né? Uma menina jovem, né? E no meio policial, no ambiente Foi uma das primeiras masculino. Delegadas do Rio Grande do Sul. Sim, se vocês se recordarem, saiu inclusive uma entrevista, né, na Zero Hora, com todas as delegadas ali na frente de um Fusca, porque a turma era pequena e tinha poucas delegadas. E naquela época, há 16 anos atrás, que foi quando eu comecei na Polícia Civil, 2008, 2007 ali, a gente tinha um percentual muito pequeno de delegadas. Hoje, para vocês terem ideia, a gente está em torno de 41% de policial feminina dentro da instituição. 41% em todas as funções, não só de delegados. Não, de delegados a gente é em torno de 150, num universo, uns 400. Mas é bastante também. É bastante. E além, não só da gente ter ingressado nas carreiras policiais, a gente também, hoje, graças a esse olhar diferenciado, esse cuidado com colocar as mulheres também em posições de igualdade, a gente também possui cargos de direção, cargo de chefia, não só cargos administrativos, mas cargos operacionais também. Já tivemos delegadas que foram titular de delegacia de homicídio, de DEIC, tivemos chefe de polícia mulher. Então, cada vez mais a gente, graças a Deus, a gente está conquistando esses ambientes de direção e de chefia, né? Como é que foi essa primeira reação dos policiais civis quando a senhora assume lá como delegada? Sabe que, assim, eu não vou dizer que não senti que todo mundo diz, tu está num ambiente masculino, tu vai sofrer represália, tu não vai conseguir te posicionar. Eu acho, gente, que tudo é questão de posicionamento e de postura. Não que eu nunca tenha sofrido alguma espécie, de me sentir mulher prejudicada. Eu acho que tem, mas o jeito Tem um estranhamento. Tem, mas o jeito como tu encara a situação... O problema está posto. A forma como tu encara aquilo ali é que vai definir o teu sucesso ou o teu insucesso. Então, eu acho que tudo é questão de tu te posicionar, de tu ter argumentos plausíveis, de justificativas que sejam firmes e fortes, que eu acho que tenho certeza que tu consegue trilhar um caminho e construir uma trajetória de muito sucesso, de muito êxito, de muitos resultados. Eu acho que as mulheres, elas conseguem construir uma carreira muito rápida agora dos últimos anos, inclusive para postos estratégicos, porque muita gente quer a questão de ser policial tem a ver com a parte física. Então, associam isso aos homens. Mas não, ela é muito mais estratégica e de conhecimento do que físico. Meninas, tem lugar para todas as mulheres, Não só necessariamente a gente precisa da força física, como tu falou, a gente tem setor de inteligência, tem outros setores dentro da polícia, tem também algumas espécies de defesa pessoal que a gente não precisa necessariamente ter a força física, mas a gente usa a força do opositor também para se defender. Então, tem várias estratégias e ferramentas em que a gente consegue, aliás, ser uma ótima policial e agregar na instituição. Eu acho que a instituição ela tem que ser formada por homens e mulheres, porque cada um tem o seu potencial. Tem coisas boas que as mulheres têm, de repente a gente é mais detalhista, a gente consegue acolher mais, a gente tem um olhar, assim, talvez materno, Porque a gente já carrega isso historicamente, E o homem, por outro lado, tem, esse espírito guerreiro, espírito focado. Então, são potencialidades diferentes que homens e mulheres têm, que só vêm a agregar numa instituição, que eu acho que a gente tem que ser amigos, para conseguir avançar ainda mais em vários aspectos institucionais. Com certeza. Vamos falar um pouco dessa sua trajetória, que se confunde um pouco com a melhora nos resultados também dos índices de criminalidade, aqui do Rio Grande do Sul, de combate à criminalidade, que depois a gente vê uma crise muito séria em 2015, 2016, 2017,
né, onde o crime parece que tomou conta, especialmente aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, e a partir daí, com muito estudo, né, com muita informação, com muito investimento em tecnologia, mas especialmente nos recursos humanos, se virou esse jogo. E aí eu tenho citado muito como exemplo a segurança pública no Rio Grande do Sul, como um exemplo de que dá para mudar a questão de uma política pública muito rapidamente. Não faz nem 10 anos, né, que esse trabalho intensivo, olha o seguinte, não tem mais vez para o crime aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos trabalhar com muito estudo, com muita inteligência, com muita estratégia para acabar ou minimizar muito a presença do crime no Rio Grande do Sul. E se conseguiu isso, como é que a senhora acompanhou? E certamente veio lá, então, do interior, da região noroeste, veio para Porto Alegre e já participou ativamente disso? Eu posso dizer que são 2 polícias, na época que eu assumi, em 2008, de agora. E a gente, falo como segurança pública, né? Não tenho procuração das outras forças da segurança, mas a segurança pública como um todo, ela está no melhor momento, sim. É verdade. É o melhor momento. E se a gente não é fizer... uma opinião, a gente vê isso pelos números, dados, pelas estatísticas. Pelas estatísticas. E todo dia nas ruas, o que é o melhor, essa sensação maior de segurança. E não é só sensação, é de fato e de direito. É verdade. A gente está no melhor momento. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer, de uns 10 anos para cá, fazer um mapeamento e um diagnóstico dos problemas através do cruzamento de informações, do levantamento estatístico, porque para a gente conseguir planejar ações futuras, a gente tem que entender o tamanho do problema. Tem que ter informações. Tem que ter as informações. E dessa união das polícias também. E no momento, exatamente, no momento que a gente começou a ter essas informações mapeadas e conseguiu comparar anualmente, mensalmente, trimestralmente, para ver onde é que eram os pontos nevrálgicos e onde é que a gente teria que atuar, e aí, tendo que atuar no lugar X, Y, Z, a gente conseguir fazer essa congregação, essa integração entre as forças da segurança, foi que a gente conseguiu entregar para a sociedade gaúcha esses resultados, né, maravilhosos de indicadores extremamente reduzidos, seja no latrocínio, seja no feminicídio, que, embora seja um crime complexo, a gente vê que está tendo realmente uma diminuição. Tem uma rede de proteção agora que não existia. Esse é um ponto à parte que é interessante a gente falar também depois na sequência. E a gente também deu mais visibilidade, tanto a polícia quanto também os órgãos de comunicação. Eu lembro lá no interior, quando eu morava em Catuípe, em Juín, Santo Ângelo, e eu cobria, como jornalista iniciante, eu cobria muito as delegacias de polícia. E muitas vezes nós, jornalistas, não tratávamos os crimes contra as mulheres como feminicídio. Tratávamos como um homicídio normal. Até porque, na verdade, houve uma mudança na legislação, houve todo um entendimento, né, não só dos operadores do direito, mas politicamente falando, né, para a gente ter esse olhar diferenciado para o crime de feminicídio. Mas aí parece que aumentou muito nos últimos anos. Na verdade, não. Ele estava escondido nas estatísticas. Exatamente. Especialmente no interior do estado. Exatamente. Mas por quê? Porque a informação é o segredo do negócio. Porque muitas mulheres, elas não se entendem como vítimas de violência. E no momento que tu expõe, que tu faz campanhas, que tu explica que uma violência moral é uma violência e que é tipificada e pode dar penalidade para aquele agressor, que tu explica que a violência patrimonial também é uma violência, que também existe. Então, no momento que tu leva a informação para as mulheres ou para o cidadão, e falo não só na questão de violência doméstica, na violência contra a criança, contra o adolescente e todos os outros do tipo, aquilo ali ela internaliza e ela entende que ela é vítima e aí ela procura o órgão estatal, ela procura a Polícia Civil, ela procura a Defensoria, ela procura o Ministério Público e aí começa, em tese, ter um aumento da criminalidade. Só que não, na verdade, as mulheres estão se sentindo estimuladas, encorajadas a procurar o Estado. Por quê? Porque elas entenderam vítimas de violência e também elas têm que se sentir protegidas de que aquele Estado vai atender elas, dando abrigo para ela, dando abrigo para os filhos. E aí aquilo que a gente falou agora há pouco ali, da questão da rede de proteção, é fundamental. Não adianta só as forças da segurança, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, a Polícia Penal, etc., estarem unidas, imbuídas do propósito de reduzir o feminicídio, se a gente não tiver uma rede de proteção forte. Então, a Prefeitura tem que estar engajada, o CAPS, psicólogo, abrigos que recebam essas mulheres, porque elas têm que saber que se elas denunciarem e se elas tiverem que sair de casa, elas vão ter uma mão que vai acolher elas. Então, não adianta só eu ter na minha delegacia um ambiente confortável para elas quebrarem aquele ciclo de violência e revelarem as violências que já vêm sofrendo e que provavelmente já vêm sofrendo há anos. Há muito tempo. Há muito tempo, porque quando o feminicídio acontece, o feminicídio é a cereja do bolo. Por trás daquele feminicídio tem muita violência que aquela mulher já sofreu. Anos de sofrimento.
anos de sofrimento. A gente já conhece casos que a mulher acaba, inclusive, matando o seu marido porque ela não aguenta mais de tanto sofrimento. Então, na verdade, o feminicídio é quando, cara, aquela mulher já sofreu muito. Agora, como é importante chegar numa delegacia e encontrar outras mulheres também para isso, né? Sim, Certamente sim. traz um grau de empatia muito maior. Isso aí é uma preocupação da instituição, da Polícia Civil. Então, a gente tem feito várias capacitações, e não só no ingresso das carreiras policiais, que tem cadeiras específicas para proteção de vulneráveis, para as mulheres, para as crianças, e focado no atendimento, até porque o atendimento ao cidadão, seja mulher, seja homem, ele é um dos pilares do RS Seguro, né? Então, é a redução da criminalidade, mas o atendimento de qualidade também é um eixo importante que a gente trabalha. E nisso a gente tem feito capacitações constantes, tanto no ingresso na carreira, como no decorrer da carreira, capacitações a cada semestre para que policiais que atendam plantões, que atendam delegacias específicas da mulher, estejam capacitados. Porque a gente prima que esse atendimento seja por mulheres, ok? Só que às vezes a gente não consegue que mulheres façam atendimento. E o homem tem que saber, né, como então, atender da melhor forma. Exatamente. Então, ele tem que ter uma sensibilidade de atender essa mulher com empatia, sem julgamentos, do tipo, tu estava com a saia curta, tu estava com decote, tu pediu, tu isso. Que, infelizmente, a gente sabe que anteriormente isso acontecia. Então, não adianta só a gente proporcionar um ambiente, uma sala das margaridas agradável, acolhedor, restrito, que não é mais naquele corredor, porque antigamente ela tinha que fazer a revelação dela no balcão. Imagina, o pior lugar, ela ali expondo uma situação que ela vem de sofrimento volta, né? há muitos anos ali num balcão. Então, a gente ofereceu um ambiente para ela e também a gente está oferecendo profissionais capacitados para receber e para acolher e para dar o encaminhamento na rede de proteção, porque, como eu falei, não adianta só a gente achar que a solução do feminicídio vai ser a Polícia Civil, porque não é. A gente sabe que se chegou na delegacia de polícia, porque todo o resto deu errado. É verdade. Deu errado a educação, deu errado a família, deu errado tudo. E a gente achar que a segurança pública vai resolver os problemas, um problema que é social, porque a violência, na verdade, é um problema multifatorial, multissetorial, e que a gente não é um problema fácil, e se não é um problema fácil, é um problema complexo, e sendo isso, a gente tem que achar metodologias e ferramentas diferentes para solucionar aquela problemática. Aí é quase insano a gente achar que a gente vai ter um resultado diferente se a gente continuar agindo da mesma forma. Com certeza. E o que é agindo da mesma forma? A gente achar que só fazer repressão, só fazer chute na porta, só fazer ações operacionais, a gente vai conseguir solucionar a criminalidade. Então, a gente tem que aliar 2 pilares que a Polícia Civil Gaúcha já tem como praxe, e a gente não esquece que constitucionalmente, sim, a nossa operação a nossa missão é investigar, é fazer essas grandes operações que a gente diariamente divulga, mas sim, é também a gente fazer prevenção, é a gente fazer campanha, é a gente alertar dos direitos das pessoas, é a gente falar dos golpes, cada vez mais tem golpes, a criminalidade está migrando para a parte digital. Então, a gente tem que levar isso ao conhecimento das pessoas. E isso não é repressão, isso é prevenção, isso é chegar próximo do cidadão ver que a gente se preocupa com ele, que a gente está atento com as dores dele e que a gente quer estar junto, a gente se importa. Então, a gente tem que ter esses dois pilares e trabalhar junto com eles, porque uma ferramenta complementa a outra. E nisso, eu volto a dizer, o nosso programa aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, o RS Seguro, ele foca nesses 2 pilares. Tanto que ele estimula a gente fazer programas de prevenção. A gente tem vários programas de prevenção muito bacana na Polícia Civil Gaúcha, seja focado especificamente para criança e adolescente, que é onde tudo começa, né? Porque a gente sempre fala que a criança ou adolescente de hoje é o nosso futuro de amanhã, e né? Educar hoje para não ter que punir amanhã. Efetivamente, né? Efetivamente é isso. Então, na verdade... Mas aí o seu papel e a sua missão ganha uma importância muito maior nesse momento, né? Porque a senhora assume a coordenação tanto institucional, que é essa relação com deputados, com o parlamento, com a sociedade também, com as entidades, e a parte de comunicação. Qual é a sua missão e como é que a senhora está enfrentando isso? É um desafio, né? Na verdade, eu já vinha com esse desafio da comunicação social, da imprensa, das redes sociais, já há 2 anos e meio, desde a assunção do então chefe de polícia, só que agora teve esse incremento, né? Virou um departamento e dentro desse departamento, no qual a gente continua cuidando de toda essa parte de rede social, de imprensa, de comunicação, desse contato com a parte jornalística, com os repórteres, de levar a informação para a sociedade, de mostrar a nossa narrativa de uma forma que seja compreensível para o grande público, né? Ao mesmo tempo que a gente está com essa missão, também nos foi agregada a missão de se aproximar
mais das outras instituições, de se aproximar mais do parlamento, de levar, além da gente escutar as dores do cidadão, da gente levar as dores deles e as nossas para os senadores, para os deputados federais, deputados estaduais, para de que, de alguma forma, eles consigam nos auxiliar nessa nossa missão tão nobre, né, de servir e proteger diariamente, né? Então, e que tudo é comunicação também. Tudo é comunicação. Na verdade, uma comunicação mal dada, com certeza, vai dar um resultado que não vai ser aquilo que a gente almejava e pode dar ruídos, assim, que pode prejudicar uma instituição, porque a identidade visual e a comunicação mal elaborada, nossa, tem um prejuízo extremamente nefasto. A ação, né, de uma pessoa interfere no todo, né, Exato. No coletivo. Então, a gente prima muito, assim, de fazer uma linguagem transparente, uma linguagem que a gente consiga acessar e conectar com o público. A gente também prima pelo bom relacionamento com a imprensa. Então, a gente procura sempre levar a informação de forma clara. Claro que tem determinadas situações que, pelo sigilo das investigações, a gente não consegue dar, num primeiro momento, todas as informações, mas a gente sempre se mostra apta e à disposição. Então, até ano passado, a gente proporcionou um prêmio imprensa para aqueles jornalistas que foram mais próximos, que fizeram uns projetos legais, fizeram notícias bacanas, de forma a demonstrar que a gente está aberto e que a gente quer estabelecer uma boa relação, porque a gente acha que é importante. Ter esse diálogo. Coexiste. Eu acho que coexiste. E nas redes sociais, porque o desafio é imenso nas redes sociais, né? É um ambiente conflagrado, as pessoas estão ali para manifestar muitas vezes a sua indignação. Como é que é essa relação? Estava vendo que desde a semana passada já teve uma polêmica com o STF, que também é um órgão de Estado, né, o nosso órgão máximo da justiça, e eles estão procurando aproximar o STF das pessoas, aí fazendo uma comunicação um pouco mais arriscada, inclusive, utilizando memes, né, um pouco de humor. Então, ali tem gente que gosta e tem muita gente que critica. Qual é a linha que vocês utilizam nas redes sociais? Respeito. Na verdade, a minha orientação que eu dou para a equipe é sempre se colocar na posição de quem fizer alguma manifestação ali e sempre agir com respeito, né, com empatia, porque, na verdade, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, as dores da outra pessoa, mas as nossas postagens... Mais do que lacrar nas redes ou bombar, tratar de forma institucional mesmo. É forma institucional. Se vocês nos acompanharem, nos acompanhem, por favor. A gente sempre procura passar a informação. Então, a gente criou padrões de templates. Quando eu assumi, para vocês terem ideia, a gente estava em torno de 60 mil seguidores. Agora, a gente já passa dos 100 mil seguidores, porque a gente prima pela informação. Então, a gente está para fazer o lançamento de alguns interesses assim que a gente percebeu que o cidadão tem, de saber como é que funciona a instituição. Porque muitos perguntam, como é que eu posso fazer para ser policial? Eu com 40 anos posso ser? Ou como é que funciona internamente? Então, tem determinadas curiosidades institucionais que a gente achou interessante levar ao público. Então, a gente vai criar um quadro do Você Sabia? Conheça a PC. Então, tem coisas que a gente está ainda em elaboração e criando justamente para ter essa aproximação com o cidadão e para ele ver que o policial, ele é o herói que fez aquele juramento lá de servir e proteger, mas, gente, a gente é ser humano. A gente é pessoas, a gente tem família, a gente acorda de manhã cedo, às vezes, né, com aquela dúvida se vai voltar, né, dependendo da área que a gente está atuando, mais operacional, mais linha de frente, a gente corre o risco diariamente, né, e a gente corre porque a gente quer, porque foi realmente nossa missão, o nosso dever lá. Uma missão de vida. Nossa missão de vida. Só que a gente... acima de tudo isso, a gente é ser humano. Então, a gente faz questão de demonstrar isso aí para as pessoas, para a gente, de certa forma, se aproximar e conhecer mais eles e entregar para eles o que eles querem. Porque, às vezes, a gente acha que está entregando uma coisa que não é o que o público está interessado. Mas eu acho que pelo resultado, assim, pelo número de seguidores, pelos feedbacks, tem várias polícias que já nos procuraram querendo entender como é que a gente conseguiu fazer essa mudança, né, nas redes sociais, esse relacionamento com a imprensa, que não é todas as polícias. No último ano, eu andei muito nos outros estados ali acompanhando o chefe, então eu vejo que esse relacionamento das polícias com a imprensa aqui no Rio Grande do Sul é maravilhoso. Nos outros estados, as outras polícias... São mais fechados. Nossa, né? São muito fechados. Aqui a gente é muito parceiro, a gente entende... Os delegados atendem o telefone, respondem o WhatsApp, exato. Né? Não ficam jogando lá para um atendimento mais frio. Não tem melindre. Na ocasião caiu uma aeronave, um avião de pequeno porte ali em Gramado, em Canela, e aí estava
imediatamente já surgiram versões na internet, né, nas redes sociais, e eu estava voltando justamente, né, do litoral para Porto Alegre, e eu liguei imediatamente para o delegado Fernando Sodré, que era o chefe de polícia na ocasião, e ele me atendeu na hora. Eu disse, olha, eu quero saber o que está acontecendo. E ele rapidamente passou um resumo, e aí ele disse, até vou gravar um áudio aqui com o que eu estou te falando, porque todo mundo já está me ligando, eu vou passar a mesma coisa, para nivelar a informação. Exato. Isso é fundamental. E esse é o objetivo, é a gente passar a informação correta. E a relação, graças a Deus, é tão boa que a gente tem a liberdade de dizer, olha, agora no momento não dá para passar. Claro. Agora a gente está no momento crítico, a gente está... E organizar também a polícia para, assim que possível, se comunicar com a sociedade, né? Porque se comunicar com os jornalistas é se comunicar com todos os gaúchos. Sim. Então, às vezes, a melhor resposta para a imprensa é, olha, em 30 minutos, em 60 minutos ou em 2 horas, nós vamos atender todo mundo. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. O que vem pela frente? Essa questão dos golpes que a senhora falou é muito importante, porque isso não é de uma violência física, mas é de uma violência que abala o emocional de todo mundo, que tira o patrimônio. Então, acho que é algo que vocês têm se preocupado muito internamente sobre isso, e o que dá para mostrar mais? É uma preocupação constante e tem que ser uma preocupação constante porque cada vez mais o crime está deixando de estar na rua, de ser violento e está na internet. E aí até a gente também vai abrir umas outras postagens semanais, o golpe está aí. Não é cai quem quer, é cai quem não tem informação. É verdade. Então, na verdade, quanto mais informação tu tiveres com relação aos golpes, na verdade, até quem quiser já nos acompanhar, a gente já tem na bio do Instagram ali uma cartilha de golpes. E agora a gente vai deixar, como eu estava te falando, da gente ter uma linguagem mais próxima, a gente vai deixar mais mastigado esses crimes de internet, justamente para quem é idoso entender melhor, que tem mais certa dificuldade, ou um adolescente. Então, a gente vai fazer quadros explicando um por um, que eu acho que vai ficar bem bacana. Olha, se tiver vídeo, já coloco aqui o nosso canal Multi-RS à disposição para a gente rodar isso aqui na programação. Vamos combinar, porque como então, é um canal educativo, e tenho certeza que outros canais também gostariam de fazer isso. É muito importante. E o público de TV aberta é isso, né? Fica em casa, tem muitos aposentados assistindo, então acho que vale a pena a gente colocar em forma de vídeo e passar essa informação adiante. É porque às vezes tu recebe a ligação, o link, tu não tem a informação, tu acha que o banco está te mandando, vai lá e clica, né? Então, tu tendo a informação, fica muito mais difícil de tu cair. Mas somado a isso, a instituição com esse olhar, a gente criou um departamento específico, que juntamente agora com a criação do Gabinete de Comunicação Social, foi criado outros departamentos e um desses departamentos é justamente focado nesses crimes cibernéticos, justamente pelo aumento da demanda, né? Porque até então, quem fazia a investigação desses tipos de delito eram as delegacias normais, né? Então, acabava meio que não se perdendo, mas acabava a gente não conseguindo, né, dissecar e dar ali o desenvolvimento necessário para as ocorrências. E agora, com um departamento específico, com policiais que vão estar cada vez mais capacitados, porque quando a gente fala em crimes cibernéticos, a gente tem que pensar em capacitação constante, né? Então, justamente sob esse olhar é que a gente fez essa alteração institucional dentro da Polícia Civil. Então, nós temos cartilhas e temos também o departamento específico para tratar dos crimes. Quem é que faz a comunicação na Polícia Civil? São jornalistas ou são os próprios policiais? É uma mistura de tudo. A gente tem uma equipe bem grande, bem diversificada, porque dentro da comunicação social a gente tem vários setores. Então, a gente tem um setor que cuida do cerimonial. Então, todos os eventos da Polícia Civil são feitos por mim e pela minha equipe. Né? Por exemplo, ali o seminário da polícia, que a gente consegue congregar mais de 450 policiais, convida outros policiais de fora. Então, é um evento bem grandioso, em que a gente capacita também policiais. Esse ano, inclusive, a gente vai trabalhar a questão de crime organizado, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos. Quando que vai ser? Vai ser em novembro. 6 e 7 de novembro. Os jogos da polícia, essa parte recreativa e lúdica, que a gente também acha importante. E esse é um desafio também que nós ali da comunicação social temos, porque a gente está falando até aqui dessa comunicação externa, né? Nós, Polícia Civil, com o cidadão, nós, Polícia Civil, com o jornalista, mas e nós, Polícia Civil, internamente? Quem é que conversa com a gente? A gente se entende? A gente se entende? Todo mundo está alinhado?
Tá alinhado? Vocês né? cuidam também disso? Nós cuidamos disso também. Então, são vários desafios, porque são várias pontas que a gente tem dentro desse gabinete. E esse é um grande desafio que a gente tem, de entender o que o nosso público interno quer e a gente cuidar da gente, né? Porque aquela velha pergunta que todo mundo faz, né? Quem cuida do cuidador? Né? Isso é muito importante, porque a gente está sempre se doando, sempre procurando entender ou ajudar o próximo, mas e nós? Quem é que tem esse olhar? Se o nós da cúpula ali, enfim, não tomar medidas para fazer coisas diferentes, para proporcionar para os nossos, quem é que vai fazer? Né? Então, esse é um grande desafio. Perfeito. Delegada de Polícia Eliana Lopes, especialista em Direito Público e também especialista em Segurança Pública e Cidadania, é diretora do Gabinete de Relações Institucionais e Comunicação Social da Polícia Civil. Obrigado pela sua participação no Poder RS. Primeira de muitas vezes, viu? Amém, senhora, adoro. Conta sempre com a gente aqui. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Olha só, pessoal, a harmonização perfeita entre os melhores azeites e o melhor champanhe. A Estância das Oliveiras e o Veuve Clicquot se uniram para promover um evento exclusivo e inesquecível. Para contar tudo sobre essa parceria, eu convido agora o meu amigo Rafael Geuser, sócio de relacionamento da Estância das Oliveiras, diretor de relacionamento da Estância das Oliveiras. Rafa, bem-vindo novamente ao Poder RS. Satisfação, Orestes, estar aqui com vocês. Um grande prazer estar novamente ao Poder. E para a gente falar de tudo que eu mais gosto na vida, azeite de oliva bom e champanhe. Olha que só. parceria é essa com a viúva? Olha só que legal, né? Uma parceria com a LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, que é o maior conglomerado de luxo do mundo. E que é proprietário da champanhe mais icônica do planeta, que é a Veuve Clicquot, exatamente, né? A champanhe da viúva. O rótulo laranjinha. O rótulo laranja, aquele que a gente conhece, né? De uma empreendedora feminina que há mais de 250 anos atrás lançou essa marca de champanhe e revolucionou o mercado de champanhes no mundo. Ela foi muito inovadora. Tem um livrinho fininho, viu, pessoal? Umas 100 páginas, com uma letra grande, sobre a história da viúva. Exatamente. E ela ficou viúva, por que é viúva, né? Viúva, porque ela aos 27 anos perdeu o marido, que era dono de uma vinícola francesa. E aí ela, ao invés de dar para os filhos ou deixar vender, fazer qualquer outro tipo de sucessão, ela assume a vinícola na França, na região de Champagne, e toca os negócios. Exato. Mas não toca de qualquer jeito, toca de uma forma absolutamente inovadora. Ela que inventa, por exemplo, o remoagem. A gente está vendo imagens aqui, Exatamente. Porque essa é uma parceria da Estância das Oliveiras com a Veuve Clicquot, que já vem de 2 ou 3 anos. Exatamente, né? Tu estava falando sobre a fundadora, né? Barbie Nicole Posadin Clicquot. Isso. Exatamente, que ficou viúva aos 27 anos, né? Eles, infelizmente, eles não tinham filhos e o pai do marido dela, que faleceu, investiu nela, uma coisa que não era nada comum, uma empreendedora feminina trabalhando ainda mais no mercado, que era o mercado de vinhos, ainda não era o mercado de champanhe, né? E depois ela que inventou várias técnicas de champanhe que a gente utiliza hoje. O remoagem, por exemplo, remoagem, que tira exatamente. ali as borras, que faz todo o envelhecimento, é com as leveduras. Aí como é que tu tira aquelas leveduras? Antes dela, se tomava champanhe daquela forma turva.
Com a borra? Com a borra, com as leveduras ali que fazem a segunda fermentação na garrafa. Ela inventa o remoage, que é aquele giro que se dá nas garrafas, vai colocando ela, né, com da ângulo pra posição, baixo. isso, da posição vertical até 90 graus, e as borras, as leveduras vão ficando todas no topo da garrafa, no bico da garrafa. Exatamente. Congela e retira isso. Sai como algo sólido, né? Exato. Como um material sólido. E depois, inclusive, completa ali com licor de expedição. A gente entra numa parte mais técnica aqui, mas que eu gosto muito, de como se fazer um bom champanhe. Ela inventa essa técnica que dura até hoje e que vira símbolo de todos os champanhes do mundo. Exatamente, né? E na região de Reims, lá na região de Champagne, exatamente. E nessa parceria da Estância das Oliveiras, o que a gente realiza, tá? É uma parceria onde a gente é flagship da Veuve Clicquot. Então, nós somos a única flagship do sul do Brasil. A gente vai estar recebendo também um terraço Clicquot que vai ficar fixo na Estância das Oliveiras. Um investimento, sim, nos próximos meses. Lá no teu terraço. No nosso terraço, em cima do lagar, que é o local onde a gente produz os azeites. Então, vai ficar num local muito especial, né? Muito simbólico para nós. O lagar é o local onde a gente produz esses azeites premiados. E a Champagne Veuve Clicquot vai fazer um terraço da Veuve Clicquot lá. E a gente vai proporcionar para os gaúchos uma experiência... É o segundo ou o terceiro ano? É o terceiro ano que a gente realiza a parceria, só que agora a gente vai virar flagship oficial. Perfeito. Então, esse ano, essa é a grande novidade, né? Então, a Estância das Oliveiras se torna a flagship oficial da Veuve Clicquot, com o Terraço Clicquot também, que é esse novo projeto que eles estão desenvolvendo, onde a gente vai trazer experiências Veuve Clicquot para dentro da Estância das Oliveiras. E a primeira delas já vai ser agora, dia 5 e 6 de julho. Semana que vem, Exatamente. sem ser neste final de semana, no próximo. No próximo eu estou de aniversário dia 1º de julho, Olha aí, vou comemorar lá com vocês. Por favor. E a gente vai estar recebendo o François Quelet, que é o enólogo que durante 9 anos esteve produzindo na região de Reims, na região de Champagne, a Veuve Clicquot. Então, ele vai trazer realmente uma imersão no mundo da champanhe. É um dia todo de experiências, a gente vai ter um almoço harmonizado, onde quem vai ser o nosso guia de harmonização vai ser o François. É interessante salientar também que, apesar dele ser francês, ter morado lá e hoje ser embaixador da marca Veuve Clicquot no Brasil... Ele fala um português impecável. Exatamente. Com aquele sotaquezinho francês que fica mais elegante ainda. Dá mais charme, né? Então, ele vai estar falando toda a apresentação em português, ele vai fazer toda a harmonização durante o almoço. Então, a gente vai ter 3 rótulos Veuve Clicquot que vão ser experimentados durante o almoço servido à francesa na Estância das Oliveiras. Depois, a gente vai ter a visitação ao lagar. Segura um pouquinho. Fica à vontade. Vamos falar desse cardápio do almoço. Eu recebi o teu material aqui. Então, olha só, boas-vindas à entrada com ilha de pães artesanais de fermentação natural, que é característico em todos os almoços lá na Estância das Oliveiras. Grissines, focaccias, antepassos da estância, azeitonas temperadas, aí vários tipos de azeitonas. Queijo brie em croûté, é isso? Folhado. Exatamente. Queijo brie folhado é uma das melhores coisas que existe no mundo. Tomate cereja confit, cestinhos de provolone com folhas nobres, castanhas e presunto parma crocante, salada caprese, carpaccio de pera com gorgonzola e os premiados azeites da Estância, né? E aí toda uma degustação dos azeites. E essa é só a mesa de entrada, né? Só a entrada, é só para começar. Eu costumo dizer que essa mesa de entrada da Estância das Oliveiras é uma refeição completa. Dá para ir embora depois disso. Tudo harmonizado com uma taça, então, do Veuve Clicquot Brut. Exatamente. O tradicional do rótulo laranja. Prato principal, ravioli de manjericão recheado com ricota e nozes, ao molho da manteiga queimada e mel. Nossa, espetacular isso. Harmonizada com sensacional azeite frantoio. Exatamente. O nosso e uma azeite taça também do Veuve Clicquot Brut, o rótulo laranjinha. Segundo prato principal, filé de robalo, né, do peixe robalo ao molho Beurre Blanc. É assim? Exatamente. Veuve Clicquot, também com champanhe, ramas de brócolis refogado com cebola roxa caramelizada, tempurá de salve harmonizado com premiadíssimo azeite blend exclusivo. Esse é o meu preferido do Brasil. E aí com champanhe, tudo harmonizado, com champanhe Veuve Clicquot Rosé. Exato. Que é espetacular também. Sobremesa, lembra? Me dá uma dica?
Tarté de citron sicilienne. Olha só, maravilhoso. Com combre de pistache e folhas de oliveira. Tinha que ter pistache, né? Pistache, Tem que ser, numa refeição não tem tá pistache. Harmonizada com azeite arbequina e o Veuve Clicquot demi-sec. Aí tem um pouquinho mais de açúcar para harmonizar com a sobremesa. É interessante salientar, né? Que banquete. Mas isso aqui tem que demorar umas 2, 3 horas, né, Rafa? Exatamente. É uma maravilha para a galera curtir e aproveitar, né? E é interessante salientar quando o François trouxe a harmonização, porque é ele que faz a harmonização dos champanhes com os pratos, né? Ele trouxe a questão do champanhe demi-sec, né? E eu não sabia da história, né? Lá de trás do champanhe, a origem do champanhe, ele era uma bebida extremamente doce. Doce, claro. Com um índice gigantesco de açúcar, inclusive muito maior do que mesmo o nosso moscatel, que nós estamos acostumados. Antigamente só utilizava-se esse champanhe muito mais doce. 50 gramas de açúcar, é muita coisa. Um moscatel hoje tem 15, 20 gramas de açúcar, olha só. Então imagina, são 4 vezes o que tinha antigamente. Né? Então, realmente, é uma imersão. E o que ele falou sobre o demi-sec? Não, e ele falou exatamente isso, porque eu questionei ele. O demi-sec, né? A gente não está mais acostumado a tomar demi-sec. E ele, Rafael, a história da champanhe, ela traz a necessidade da gente colocar dentro desse prato uma Veuve Clicquot demi-sec, para que as pessoas provem com um outro olhar essa champanhe. Eu acho que eu nunca provei uma Veuve Clicquot demi-sec. Eu também nunca tinha provado. Porque a gente vai para o champanhe tradicional, brut, extra brut. Exatamente. Agora, a sobremesa a gente harmoniza muito com moscatel, que aí é inclusive mais doce. Deve ficar muito diferente com demi-sec. É maravilhoso, ele fica com um cítrico diferenciado realmente, né? E a champanhe Veuve Clicquot é um ícone, né? Então ela tem uma qualidade gigantesca, ela mantém a qualidade dela ao longo dos anos exatamente por causa da guarda dos vinhos que são utilizados para manter essa qualidade. Se eles têm uma baixa de uma qualidade de uma determinada safra, eles utilizam vinhos guardados para produzir aquela champanhe na mesma qualidade que eles têm internacionalmente. Essa é a grande característica dos grandes champanhes. Por que eles são sempre bons? Porque eles têm essa qualidade garantida, né? Sempre se faz a reserva, a guarda de uma parte do champanhe produzido todos os anos para em anos ruins, e lá não tem muitos anos ruins na região de Champagne. Ela é própria para isso, com aquele solo calcário deles, né? Com clima espetacular para fazer champanhe no mundo. Champanhe, pessoal, aqui no Brasil a gente chama de espumante. Só podemos chamar champanhe que é feito nesta região específica, na região de Champagne, lá na França. E aí, aqui no Brasil, a gente chama de espumante, os espanhóis chamam de cava, né? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, sparkling. Agora, é tudo a mesma coisa, tudo são bebidas borbulhantes. Só que os franceses são de altíssimo nível. Não existe no mundo nenhum champanhe ruim ou mediano. Todos são de alta qualidade. Exato, né? É a primeira DO, né? Então, a primeira denominação de origem, né? Com reserva mundial de denominação de origem é exatamente essa questão da champanhe. Por isso a nomenclatura, né? Tu não pode utilizar champanhe para outro tipo de espumante ou para outro tipo de vinho espumoso, digamos assim. Então, realmente, é uma experiência única, uma imersão no mundo da champanhe. A gente vai ter, depois desse almoço harmonizado, a visitação nos pomares de olivais, no lagar da Estância das Oliveiras, com degustação orientada dos nossos azeites 2025 e Orestes. Se o ano passado a gente surpreendeu com a nossa safra 2024, o ano passado, tu vai te lembrar, a gente conquistou 84 premiações em um único ano, nos 5 continentes. Este ano... Não vai me dizer que está melhor que o do ano passado. Está melhor. Este ano nós já estamos com 80 medalhas, só este ano. Agora, no mês de junho? Nesse mês de junho. Não chegou nem na metade ainda do ano. Exatamente. Então, o que a gente vai conseguir nesse ano? Certamente a gente vai atingir um número que é icônico, mais de 100 medalhas em um único ano. Recorde total. Recorde total, deve ser para uma empresa no mundo, não deve ter tudo isso de medalhas? É muito difícil, né? Porque a gente ficou, o ano passado, a gente já ficou como a 5ª marca mais premiada do mundo. Então, certamente, a gente vai estar ali entre as 5 mais premiadas do mundo novamente. Tem chance de ser a primeira? Dificilmente, porque a gente tem muitos azeites, principalmente na região da Espanha, que eles têm uma larga produção. Uma quantidade grande, né? Uma quantidade grande de uma mesma marca. Então, eles têm 20 tipos de azeites de uma mesma marca. Automaticamente, se aquela marca tiver qualidade, ela vai estar acumulando mais medalhas, né? Mas é interessante o total de azeite de vocês é o quê? 8, 9 tipos? 7 variedades. Tipos. Interessante, por que a gente participa dos prêmios, né? A gente não tem interesse em acumular medalhas, não é isso. O nosso interesse é colocar o nosso azeite à prova. Por isso, quando outras marcas mandam só os seus melhores azeites para análise, para os prêmios, né, que seria uma análise pública, nós mandamos os nossos 7.
Os 7 que a gente produziu, para saber se a gente está no caminho certo, se está adequada aquela produção, se ela está dentro desse nível de classe mundial que a gente quer manter ao longo dos anos. E a gente vem sempre se surpreendendo, né? Ou seja, mantendo essa qualidade altíssima. Então, nós teremos aí novas premiações saindo nos próximos dias. A região do Mediterrâneo tem uma premiação para ser anunciada. Nós temos ainda uma na Itália, uma na Espanha também para sair. Então, teremos novas novidades aí pela frente. E esses maravilhosos azeites que já conquistaram 80 medalhas vão ser degustados nesse dia também. Logo após o almoço, a gente vai fazer toda essa parte da visitação, o lagar e depois a degustação dos azeites. E depois dessa degustação dos azeites, a gente vai ter um momento marcante, que vai ser uma oficina com o François, onde ele vai contar os segredos e os bastidores da Maison Clicquot. Nossa! Onde tu vai sair dessa parte pública, que tu sabe da marca, da história, e ele vai trazer os bastidores. Como é que ele produzia nas caves internas da Maison Clicquot, na região de Reims, dentro da região de Champagne, essa champanhe tão icônica. Tem histórias memoráveis. Existe uma história, por exemplo, há 10 anos atrás, se o pessoal fizer um Google aí, foi encontrado no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, um navio naufragado com várias garrafas de champanhe e datadas de mais de 250 anos atrás. E eles foram tentar identificar quais eram aquelas champanhes. E muitas delas tinham um símbolo, que o símbolo na rolha era uma âncora. E o pessoal logo remeteu, por óbvio, Veuve Clicquot. Provavelmente é Veuve Clicquot. Quem foi o enólogo chamado para degustar essas champanhes? François. Então, ele foi chamado para fazer a degustação e tentar identificar quais champanhes eram aquelas. Nossa! E eu vou deixar um mistério para vocês. Ele vai contar. Ele vai contar tudo o que aconteceu. No dia 5 e no dia 6 de junho. No dia 5 e 6, pessoalmente, ele vai estar conosco, ele vai contar toda essa história. Depois, o pessoal que fizer a inscrição, que pode ser feito direto no Instagram, @EstânciaDasOliveiras, a cada 2 pessoas inscritas, casais ou 2 pessoas, tu vai ganhar esse livro que tu falou, que é a biografia da viúva Clicquot, onde o François vai poder também autografar essa biografia, colocando o teu nome, ou seja, tu vai ter a biografia da viúva Clicquot e ainda autografada pelo enólogo que produziu essa champanhe. E é um livro raro, tu não encontra mais em tudo que é lugar agora. É bem difícil de encontrar, mais em sebos e tal. Só que como a gente tem a fonte direta, né, que é essa parceria com a Veuve Clicquot, a gente tem diretamente esses livros também para disponibilizar aos participantes. E é um livro delicioso, é um livro fininho, mas que conta a história de uma grande mulher lá do século XIX. A gente não está falando de agora, no século XIX. E conta tudo mesmo, bastidores da vida dela, como é que ela enfrentou esse machismo. As guerras napoleônicas. As guerras, Napoleão que encomendava o champanhe. E também como é que o champanhe ficou famoso no Reino Unido. Perfeito. Né, que ficava lá guardado. Também não vou dar muito spoiler aqui do que tem no livro. Mas eu li esse livro assim, numa tacada, numa noite, bebendo um bom champanhe, que ele é claro. muito envolvente. E lendo muito. É uma grande história. Parece um filme, né? E quem gosta de marcas icônicas, quem gosta de histórias reais que são transformadoras, porque essa história transformou a nossa realidade com relação ao champanhe, que é certamente a bebida mais festiva, mais diferente que nós temos no mundo, né? Então, isso trouxe uma possibilidade das pessoas terem contato direto, não só com o livro e com a biografia, mas também com uma pessoa que produziu essa champanhe durante tantos anos, né? Então, isso aí vai ser um momento muito diferente. A gente vai estar trazendo 4 datas no ano somente, então 2 delas já vão estar acontecendo agora. Realmente é uma experiência única que as pessoas têm, com vagas extremamente limitadas. Nós teremos um máximo de 30, 35 pessoas por cada data. Então, realmente, vai ser bem escasso esse número de pessoas. Tem que correr, porque agora já é na semana que vem, no outro final de semana. Exatamente. E tu estava me contando os bastidores aqui, que são pouquíssimas vagas mesmo, tá? Então, corre. Vamos dar o serviço aqui, Rafa? Fica à vontade. Olha só, reserva então pelo WhatsApp, 51, anota aí, 51 99 813 0919. Vou repetir, 99... Vamos de novo, né? 9, o primeiro 9 é aquele, depois 9813-0919, reservas pelo WhatsApp, tá bom? Não percam aqui quem quer passar 2 dias, né? Diferentes. Exatamente. A programação é a mesma, tanto no sábado quanto no domingo. Como a gente sempre tem muita demanda, né, com relação a essa programação, a gente fez 2 datas, porque como é 30 pessoas em cada data, tu tem muita escassez. Então, daí tu tem 70 vagas nas 2 datas para que as pessoas possam viver esse momento tão icônico, né? Não tem sábado, jeitinho, né? Já tentei lá, tá fechado uma turma lá na Estância das Oliveiras, mas só mais um, só mais 2. Exato. Não, é 30, é
30. E o sold out lá é bem comum, né? Então, realmente, normalmente esgotam os ingressos rapidamente. Então, se tu queres viver uma experiência única com quem tu ama, com os teus amigos, a gente recebe muitos grupos de confrarias. A gente tem tantas confrarias do espumante no Rio Grande do Sul, né? Por que não degustar essa champanhe? Não com simplesmente um enólogo que conhece a champanhe, mas sim com alguém que já produziu ela na região de Champagne. Então vai ser um momento muito icônico, vai estar bem próximo o François também para tirar dúvidas, tu conversar os bastidores dessa produção. Vai ser um momento realmente muito diferenciado. Para encerrar, acho que eu não te perguntei, como é que eles acharam vocês? Por que eles quiseram fazer essa parceria com a Estância das Oliveiras? Muito legal a história. Minutinho final. Muito legal a história. A gente se conheceu num evento que era a Casa Ferrari. A Ferrari, marca de carros italiano, ela fez um projeto que é a Casa Ferrari, que normalmente acontece no hemisfério norte, América do Norte, Europa e Ásia. E eles fizeram a primeira vez na América do Sul. E eles convidaram a Estância das Oliveiras para ser o azeite oficial da Casa Ferrari. Nossa. Isso foi bem interessante, né? E dentro da Casa Ferrari, tu tinha como um dos patrocinadores do grupo LVMH com duas das suas marcas, que era a marca Veuve Clicquot e a marca Dom Perignon, que também é uma champanhe muito famosa. E nós nos conhecemos lá e eles amaram a ideia do azeite, foram visitar a Estância das Oliveiras, se encantaram com o espaço e falaram, olha, temos aqui a nossa primeira flagship, temos aqui isso há 3 anos atrás, temos aqui provavelmente a nossa primeira parceria no Rio Grande do Sul, oficial da Veuve Clicquot, junto com uma marca de azeites de oliva. Que baita honra, né? Que orgulho. Foi muito legal, a gente ficou muito orgulhoso e orgulhoso de construir duas marcas que têm uma história de empreendedorismo muito interessante também, né? E que são duas marcas apaixonadas pelo que fazem. Esse é o grande diferencial. Rafa, eu te convidei hoje aqui para falar muito desse evento, mas também para anunciar. Em seguida eu vou fazer um texto de despedida. É o meu último Poder RS. E tu foi parceiro desde o primeiro momento aqui, há 2 anos, quando a gente começou esse programa Poderoso nas Ideias, eu sempre falo isso, né? Tu esteve aqui presente e nós ficamos amigos, eu te considero um amigo. Com certeza. Né? Tenho certeza que é recíproco, a gente ficou amigo no Poder RS. Exatamente. Então eu só poderia encerrar, né, o meu ciclo aqui no Multi RS, especialmente no Poder RS, com a tua presença. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço, Orestes, tu é um profissional maravilhoso, nós realmente, um profissional dedicado, altamente capaz e que com certeza vai ter muito sucesso aí nos novos desafios. Uma honra para nós tu ter feito esse convite tão carinhoso para que a gente pudesse estar aqui participando do último Poder RS contigo. Um grande prazer. E a porteira da Estância das Oliveiras está sempre aberta para ti, tu sabe. É só bater lá que a gente vai estar sempre de braços abertos para te receber, para receber tua família, teu filho, que é o teu cinegrafista, já teve tantas vezes lá filmando. É verdade. Para nós é um grande orgulho. Parabéns pelo teu legado, pelo teu trabalho, por tudo que tu já construiu nessas décadas de trabalho em prol do jornalismo, não do Rio Grande do Sul, mas o jornalismo do Brasil. O jornalismo de verdade, aquele jornalismo que a gente gosta de ver e que a gente quer cada vez mais ver na televisão. Obrigado, obrigado. Um orgulho. Não te chamei aqui para isso, tá? Mas aceito aqui, né, os teus elogios, porque sei que é de um grande amigo, um baita profissional que eu admiro muito. Totalmente espontâneo. E melhor que tudo, eu me sinto parte da família lá da Estância das Oliveiras, tu sabe disso. Sou um grande embaixador e serei para sempre. E faz parte da família. Valeu. Olha só, pessoal, o inverno chegou no Rio Grande do Sul e inúmeros municípios registraram temperatura negativa. Convidei o meu amigo Miron Neto, fiz tantos amigos aqui no Poder RS, que é muito bom ter a volta de um deles. Vamos ver se ele vai ficar aqui, né? E pode ficar, além da minha presença. Mas o Miron Neto, que foi meu grande parceiro de inverno no ano passado, ele volta ao Poder RS agora com informações direto de Gramado, da Serra Gaúcha. Olá, Miron. Olá, amigos! O feriadão de Corpus Christi foi muito bom para a economia de Gramado. A rede hoteleira teve uma ocupação de 77%. Nada mal para um setor que vem enfrentando dificuldades desde a crise climática de 2024. Vale salientar que durante quase meio ano ficamos sem o aeroporto Salgado Filho. E agora, quando ele retornou, o movimento é de 70% do que era antes. Então, Gramado e Canela também precisam muito do turista rodoviário que vem do interior do Rio Grande do Sul, da região metropolitana e até de Santa Catarina. Que tenhamos agora pela frente uma boa movimentação em função do frio, do inverno e do charme de Gramado.
Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Meus caros amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, hoje o microfone se transforma em crônica e a crônica vira um agradecimento. Nesta terça-feira, 24 de junho, dia de São João, encerra o meu ciclo aqui no Multi-RS e na Rádio Mix. O meu tempo acabou. Por mais de 2 anos eu estive à frente desse programa poderoso nas ideias, o Poder RS. Como em todos os lugares por onde eu passei, procurei trazer a inovação ao programa e sempre mantive a coragem editorial e, acima de tudo, o compromisso com a verdade, mesmo quando ela doía. Aliás, principalmente quando ela doía. Tanto no Multi-RS como na Mix, sempre procurei tirar a informação da zona de conforto. Incentivei os ouvintes e telespectadores a exercitarem a reflexão. Muitas vezes provoquei para gerar aquele incômodo necessário que os comunicadores de verdade devem causar, claro que na minha opinião. O Poder RS virou trincheira de análise crítica num país cada vez mais anestesiado pelo senso comum. Junto com uma equipe incrível, transformei uma emissora universitária, a antiga Ubra TV, num verdadeiro canal de jornalismo regional, com 5 horas de programação local, com estética dos melhores canais do mundo, com conteúdo educativo e diferenciado. O Multi-RS é um canal que ousou ser plural no mundo onde o normal virou defender o pensamento único. O jornalismo aqui praticado no Multi-RS virou abrigo de pauta social quando as águas das enchentes de maio do ano passado engoliram Porto Alegre e cidades da região metropolitana. Virou vitrine de talentos e, por que não dizer, palco da resistência informativa. Nesse tempo que passei aqui, fui, sem falsa modéstia, gestor, mentor, estrategista, mas nunca deixei de ser jornalista. Isso faz toda a diferença, porque na era dos algoritmos, nunca deixei que a pauta fosse ditada só pelo clique. Lutei para que a manchete fosse sobre gente. Gente de carne, osso e realidade. Agora chegou a hora de dizer tchau. A trilha muda, mas a essência fica. Fica nos estagiários que viraram repórteres, nas repórteres que viraram apresentadoras, nos técnicos que aprenderam novas funções, nos produtores que se desdobraram em múltiplas funções e que se tornaram todos eles verdadeiramente multi. Tenho um orgulho gigante da nossa equipe. O legado fica nas coberturas que mostraram um lado invisível das nossas cidades e da nossa vida e os bastidores do poder. Aliás, sempre que desagradamos os poderosos, significa que acertamos em defender o interesse público. Este legado é meu, é nosso, de uma equipe parceira, competente, apaixonada, que fez, errou, corrigiu e fez de novo, com muita paixão, repito, e responsabilidade. Onde não havia quase nada, agora tem uma estrutura sólida. Por isso, minha saída não é um ponto final, é uma vírgula daquelas que antecedem novos capítulos. Quero fazer um agradecimento especial a todos os funcionários da Ubra, claro que também do Multi-RS e da Rádio Mix. Todos são resilientes e também quero agradecer a direção da Elbra, na pessoa do seu presidente, Carlos Melk, que sempre confiou em mim e me deu as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho
coletivo do nosso time. Seguirei firme na comunicação positiva e cheia de desafios, sempre incentivando os jovens, dando espaço aos mais experientes, exercitando a opinião crítica com denodo e um pouco de poesia no olhar jornalístico. Foi uma honra e um privilégio. Nos vemos por aí. Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.